A Bíblia é riquíssima. Palavra de Deus, ela é preparada para nos abençoar em toda e qualquer situação. É uma palavra viva que fala conosco, Deus fala conosco através da Bíblia, em qualquer situação em que estejamos. Seja um alerta, uma exortação para nos despertar, seja uma situação assim específica para nos alimentar, informar, esclarecer, ou seja, uma palavra de consolo para quem está muito por baixo, sofrendo, arrasada. A Bíblia é uma palavra viva. Eu quero trazer para você uma consideração sobre um texto que traz também muitas reflexões. É quando Deus levantou Jefité e as circunstâncias que moveram o levantamento do Jefité foram muito específicas. Na verdade, o povo que estava do outro lado do Jordão, ameaçado pelos amonitas, não teve nenhum líder que pudesse arriscar a vida e partir para a guerra na frente do povo. Um líder precisa ir à frente dos liderados. Deus quer levantar líderes no Brasil como pastores verdadeiros que dão a vida pelas ovelhas. Mas o que há muitos são pastores que querem comer a carne das ovelhas. Aliás, a carne da ovelha é muito boa. Hoje, por uma graça de Deus e até para nós aprendermos, eu tenho aprendido muito, porque nós estamos criando ovelhas lá no nosso sítio em Friburgo. Não são muitas, mas apenas um necessário para nós aprendermos com elas o que é um pequeno rebanho de ovelhas, e de vez em quando a gente tem que sacrificar alguma, porque não há alimento para todas, não há espaço para todas, e nós temos que matar algumas. Eu quero confessar que a carne é muito gostosa. Comer a carne da ovelha é muito bom, mas a ovelha não é só para isso, para nos dar carne. Ela nos ensina muito. Deus quer líderes que dão a vida pelas ovelhas que pertencem a Ele. E não havia em Israel. Deus levantava juízes segundo a necessidade. Eram pessoas chamadas por Deus, não necessariamente pessoas preparadas humanamente para a liderança. Os juízes que Deus levantava eram quaisquer pessoas que Deus pudesse usar. Fosse um Gideão, fosse um Baraque, que foi convocado pela Débora, fosse lá o Ibissã e tantos outros que Deus levantou, o Elon, Zebulonita, o Abidom, pessoas a respeito de quem nós temos poucas informações. Fosse o Sansão com a vida tão errada, Deus levantava pessoas quaisquer como líderes. Nós temos que crer nisto. Na igreja, Deus pode usar quem Ele quer e nós temos que estar sinceros e reconhecer quem Deus levanta. Não temos que ficar tendo preferências por um pregador ou por outro. Os pregadores que falam bonito e que são midiáticos, normalmente não são muito de dar a vida por ovelha nenhuma, não. Esses que se enriquecem com o evangelho não são normalmente de dar a vida nem dinheiro pelas ovelhas. Você já reparou isto? Bom, o Jefité, na verdade, era um marginal no sentido lato da palavra. Marginal quer dizer aquele que está à margem da sociedade. Ele foi um filho espúrio e foi rejeitado pelos irmãos para que ele não participasse da herança do seu pai.
O pai aparentemente ou morreu cedo ou não fez nada, deixou aquela situação se perpetuar. Quem sabe sentindo um sentimento de culpa por ter tido aquele filho fora do casamento, ele deixou o barco correr. E aquilo virou um problema, porque o Jefité foi escorraçado e teve que fugir. Ao fugir, ele passou a viver uma vida à margem da sociedade. Provavelmente ele fazia alguns saques aqui, coisas parecidas, para poder sobreviver. E ele se juntou a outros na mesma situação e se tornou líder de um bando. E assim ele desenvolveu liderança. Quando da ameaça amonita, o Jefité estava numa situação dele. Ele estava vivendo a vida dele tranquilamente, porque ele não dependia de ordem nem de paz do país para ele sobreviver. Ele aprendeu a se virar em qualquer situação. Mas foi exatamente esta qualidade que o povo viu nele como necessária para liderar aqueles gileaditas num combate contra os amonitas. E o Jefité foi chamado, ele perguntou: mas vocês me chamam, vocês me rejeitaram, agora vocês me chamam? Não, é porque nós estamos precisando. Então, qual é a condição? Eles disseram: você vai ser nosso líder. Bom, se eu for à frente de vocês, Deus nos entregar os inimigos, vocês vão me reconhecer como líder? Vamos. Então fizeram um acordo. Porém, o Jefité, tremendo de medo, fez um voto a Deus. E aí nós aprendemos muito com esse voto. A Bíblia fala de votos, a gente deve fazer porque Deus se agrada, mas tem que tomar cuidado ao fazer votos, para não fazer votos de tolos que a gente não pode cumprir. Para você não fazer votos precipitadamente. Foi o que o Jefité fez. Ele tremeu com aquela guerra, era um inimigo fortemente preparado para a guerra. E ele tremeu, convocou o seu povo e disse: nós vamos ter que ser muito valentes e vamos depender de Deus. E ele mesmo fez um voto a Deus: Senhor, se o Senhor me der essa vitória, eu vou sacrificar a ti como holocausto a primeira pessoa da minha casa que aparecer na minha frente. Eu não tenho o conhecimento profundo do texto original para dizer se ele disse uma pessoa ou animal, o primeiro ser vivo da minha casa. Por exemplo, se aparecer um cachorro, o boi, o bezerro, ou o cabrito, ou o carneiro, ele mataria. Eu não tenho esse conhecimento. Entendo que ele disse: quem primeiro sair à porta da minha casa para me receber, eu vou sacrificar. Eu acho que ele incluiu os animais também, mas para azar dele, ou para manifestar a soberania de Deus, quem saiu em primeiro lugar para recebê-lo depois da vitória foi a sua filha única. Ele ficou arrasado, mas como ele tinha temor a Deus, isso é uma qualidade boa num líder, ele diz: minha filha, eu fiz um voto a Deus e não vou deixar de cumprir, não vou voltar atrás. Ela diz: pai, se o senhor fez um voto, cumpra diante de Deus. Eu só vou pedir o seguinte: me dê aí 2 meses, 4 meses, para eu poder sair pelos montes. Durante esses 2 meses eu quero chorar a minha virgindade com as minhas amigas e depois o Senhor faça como o voto. E assim se cumpriu. Desde séculos passados, há intérpretes que querem aliviar a drasticidade do quadro e dizer que ela não foi sacrificada, que ela apenas foi consagrada para não se casar. Não há base bíblica para a gente interpretar isso. Parece que até Agostinho andou tentando interpretar desse jeito. Mas o fato é que nós entendemos que ela foi oferecida como holocausto ao Senhor. Voto precipitado, voto que a gente não deve fazer. E praticamente não se ouve mais falar do Jefité. Logo depois daquele quadro ainda teve um entrevero ali com os efraimitas e a situação ficou complicada, ele teve que matar muitos outros. Ora,
Eu acho que isso era de Deus. Se ele teve a coragem de matar a filha, quanto mais ele ia ter coragem de matar os covardes efraimitas que o enfrentaram. Então ele matou. Deus permitiu que aquilo acontecesse para horrorizar o povo, para despertar os demais. Vamos entender, Deus não é autor do mal, ele é um Deus bom, mas ele permite o mal para despertar o seu povo. Portanto, entenda isto, sobre uma nação, sobre o Brasil, quando Deus permite o mal vir, na verdade não é ele, há demônios acionando o mal, Deus só permite, mas é para o bem, no fundo é para o bem, para despertar os que são dele. Eu creio que dores que virão vão despertar você espiritualmente para se consagrar a Deus corajosamente, de todo o coração, para não ser um crente de qualquer jeito. Consagre a sua vida agora. Diga no seu coração que você quer ser fiel, totalmente fiel a Deus.